Então, sejam bem-vindos ao mais um podcast. E aí, beleza? Que a gente fala sobre saúde, bem-estar, autoestima e, claro, é beleza também. E hoje eu tô com uma convidada super especial, mais que especial, que é a Ellen. Ela é fisioterapeuta pélvica e ela vai contar um pouquinho aqui pra mim, porque esse é um universo novo pra mim. O que que é fisioterapia pélvica? Se alguém te encontrasse no elevador e falasse assim, o que que a fisiopélvica faz? Então, a fisiopélvica, ela trabalha a qualidade de vida da mulher, né? Hoje em dia, as mulheres estão mais conscientes, né? Há um longo tempo foi um tabu falar sobre assoalho pélvico, sobre, né, a intimidade feminina, exercícios íntimos, né? Hoje as mulheres estão mais, estão quebrando esse tabu, até porque é uma forma de tratamento, né? Uhum, É um músculo que está ali escondido, uhum. né? A gente não trabalha essa musculatura e precisa ser trabalhado. Eu sempre digo, assim como a gente agacha na academia, né? Tem essa preocupação de deixar o bumbum forte, a gente também tem que trabalhar o assoalho pélvico, É, porque ele pode trazer várias disfunções. Disfunção sexual, afeta a sua qualidade de vida, né? Porque uhum. pode te trazer um escape de xixi, né? Com um espirrar, tossir, enfim. Então, são várias disfunções que podem acarretar na vida da mulher. Sim, e, assim, eu acho que é algo que abrange todas as idades, né? Das Verdade. mulheres, do público feminino. Eu não sei, agora minhas amigas estão todas engravidando e todas têm a agenda certinha da rotina Sim. da fisiopélvica, porque faz um preparo durante toda a gravidez, até o preparo para o trabalho de parto e recuperação pós-parto. Isso também é muito importante, né? Sim, é muito importante. Mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho feito bastantes palestras, Uhum. em algumas empresas, e as mulheres acham que a fisiopélvica é só para gestante. E Olha. não é, né? Hoje em dia, assim, mulheres que fazem treinos intensos, crossfit, Uhum, esses funcionais que uhum, aumentam muito a pressão intraabdominal, sobrecarrega a musculatura do assoalho pélvico, isso traz várias disfunções. uhum, Pode piorar o tônus dessa musculatura, né? Fazendo com que essa mulher tenha dor na relação uhum, sexual. uhum. Ou pode, sobrecarregar esse músculo e ela começar a ter escape de xixi ao pular corda, ao pular uma caixa, né? Nesses exercícios de impacto. Então, não necessariamente só a gestante, né, Uhum. faz a fisioterapia pélvica. Também mulheres. E eu tenho atendido bastante em consultório meninas de 20 e poucos anos com escape de xixi, É que não é algo né? comum, porque a gente pensa que é só a vovó ali, né? A Exato, vovó que já tá mais velha, exato. que a musculatura já é, né, É mais fraca, que é verdade. esperado, é normal Uhum, escapar o xixi. Então já, isso. assim, a partir dos 20 anos, e a gente pensa muito que assim, só porque eu tô grávida, eu já sei que a minha barriga está É, grande, que tá aumentando a minha pressão aqui na barriga, porque isso. tem um bebê ali Uhum, dentro. Mas não, atividade física também, né, que aumenta muito a pressão de verdade. dentro do abdômen, Isso. tudo isso gera. E assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas o que que é esse assoalho pélvico? Como é que a gente sabe que essa região muscular existe? Ah, Que a gente pode falar assim, olha, isso aqui é meu assoalho pélvico, aqui eu acho que eu sinto aqui. certo. O assoalho pélvico, ele engloba vários músculos ali que dá toda a sustentação dos órgãos pélvicos, né? Então, Ellen, mas falando grosseiramente, como que eu sinto esse músculo, Uhum, né? Então, eu sinto esse músculo quando eu aprendo a vontade de fazer xixi, uhum, né? Ou quando eu prendo vontade de soltar um pum, uhum, né? E, enfim, aí eu consigo saber, ou quando eu estou tendo relação sexual, e aí eu vou, uhum, contraio a musculatura, né? uhum, E às vezes chegam pacientes no meu consultório e falam, Ellen, quando eu estou tendo relação sexual, eu tento apertar, mas não sinto que eu estou apertando. uhum, Ou seja, essa mulher, ela contrai o glúteo, ela contrai o interno de coxa, mas ela não está trabalhando a musculatura do assoalho pélvico de fato, uhum, né? Ela não está tendo consciência desse músculo. E uhum. como saber como que eu tenho consciência desse músculo, Exato, essa é a né? pergunta de Essa é a milhões. pergunta. Marcando uma avaliação comigo. É, é E isso. isso a gente consegue saber em consultório. Porque, gente, às vezes você vai numa ginecologista.
E a ginecologista, ela faz ali os exames, né? O Papa Nicolau, enfim. Sim, Mas ela não toca a sua musculatura do assoalho pélvico. não. A Eu maioria estou. das vezes não. Olha para você ver, Júlia. Eu estou recebendo tantas pacientes lesionadas de desse laser Monalisa, tá bem alta. Então, chega no consultório do gineco com queixa, né, de Uhum, escape de xixi. Essa ginecologista, ela não faz uma avaliação física para ver como está essa musculatura. Às vezes tem uma atrofia muscular. uhum, Às vezes essa mulher está menopausada e aí uhum, ela não tem nada de lubrificação, tem uma uhum, atrofia. E aí você vai e coloca um laser. O que que o laser, esse laser de CO2, ele faz? Ele vai estreitar mais ainda esse canal. uhum. Ou seja, Piorando o a dor problema, né? dessa paciente, quando ela vai ter relação sexual, vai aumentar Uhum, porque diminuiu mais ainda, né, esse canal vaginal. uhum, Então é tão importante a gente fazer uma boa avaliação nessa musculatura do assoalho pélvico, tocando mesmo e sabendo como que tá o tônus uhum. desse músculo. É um músculo tão escondidinho, né? Isso. Fica ali, você usa tão pouco, eu falo assim, Às vezes você só é... lembra nisso, né? Quando você tá ali apertada pra segurar um Exato, xixi, segurar um pum que tá exato. ali, aí você lembra que você tem essa musculatura que tá te ajudando ali, Pra mas aí você segurar. até fadiga ela, fala, meu É, Deus, não vou aguentar, é não vou verdade. suportar. É É isso. só nesses momentos que a gente É lembra. só nesses momentos. Então tá na hora, às vezes, de marcar uma avaliação pra saber, e pelo menos criar consciência, né, dessa É, musculatura. E é é, engraçado porque, assim, o assoalho pélvico, a gente fica em pé. Então, quando a é gente tá em pé, tá tudo ali. tudo. Tudo, É o tudo, peso o peso do sobrecarregando. seu corpo tá ali nessa Isso, região, né? isso. Então, se você não tem isso É, muito bem fortalecido, verdade. acaba com os problemas, né? Isso, E causando disfunções. É acho que o que exatamente mais isso. chega é o quê? O escape de xixi? Que é o É, que é visual, né? Às vezes. as maiores queixas que eu tenho em consultório, de fato, são escape de xixi, incontinência urinária, Uhum, né? Ellen, quando eu gripo, olha, eu não tenho incontinência urinária, uhum. mas quando eu gripo, eu escapo xixi quando eu vou espirrar ou quando eu tenho crise de tosse. Gente, uma gotinha de xixi, Júlia, É. que você Já é perde, um. já é considerado incontinência urinária e precisa de tratamento. E existe tratamento. E já chegou alguém no seu consultório e falou assim: Mas era isso que eu precisava? Por que que Sim, ninguém me falou? sim, Que eu era só sim, fazer, né, essa sim. consciência corporal, os É, exercícios de fortalecimento, era isso? é. Você sabe o que eu mais ouço em relação a isso? São mulheres que sentiram ou sentem dor na relação sexual uma vida inteira. Uhum, E acha que é normal do corpo dela uhum, sentir dor, né? uhum, E aí, quando ela chega no consultório e eu digo, existe tratamento, e é um tratamento indolor e rápido, e a gente inicia esse tratamento e ela começa a ver a evolução, é incrível. Se ela fala, Ellen, por que que eu demorei, que eu né? demorei tanto de vir? E por que que ninguém me falou que existia tratamento? É. E às vezes Né? é um tabu, né? É um É tabu. um tabu. Às vezes não é falado. Eu fico imaginando que às vezes essa mulher chega. Ela não vai falar da relação sexual, de dor na relação. Às vezes ela Exato, fala do escape de xixi. Mas aí vai exato. criando aquele vínculo, confiança, vai surgindo a Isso, abertura, porque, porque olha, se é, você observar nas rodinhas de amigas, ninguém vai falar assim, olha, eu vou ter relação sexual e dói, né? não, Todo mundo é, fala, é bom, ou assim, eu tenho preguiça, uhum, né? Mas ninguém fala, né? Você não vai falar, as suas dificuldades mais íntimas, uhum, né? Então é muito difícil. E quando é falado e aí chegam, né, em busca de ajuda, entendem que aquilo ali pode ser tratado, que é uhum, uma disfunção, né? Muitas, quando vão fazer o exame de prevenção na ginecologista e aí colocam o espectro, aí sentem muita dor, uhum. E né? não é normal, Não é não, não, normal. aham. Alguns médicos Te já encaminham. encaminham. Uhum. Uhum, Outros ainda colocam o menor, enfim. Mas hoje em dia já está tendo mais consciência, né? Os ginecologistas já estão indicando, porque já vê que tem uma disfunção. uhum. E o tratamento é muito rápido.
né? É. É muito E rápido. assim, às vezes a pessoa criando essa consciência, fazendo o tratamento, já consegue até em casa fazer Sim, os exercícios, que é igual você falou, sim, academia, né? sim, sim, Treina coxa, treina verdade, bumbum, tem que treinar ali a verdade. musculatura. E assim, o que eu sempre digo, Júlia, o clítoris, Uhum. ele é um órgão cheio de terminações nervosas. Gente, Deus fez esse órgão exclusivamente para nós mulheres sentirmos prazer. A Sim. única função dele é nos dar prazer, né? Uhum. É ali para aquele momento de união com o nosso parceiro, com o nosso marido, é uma aliança. Sim. E então existe o tabu, né? E precisa ser falado isso. Tem que ser uma troca. Não é só satisfazer o meu marido. Eu Uhum. preciso também sentir prazer. Uhum. Mas é impossível sentir prazer Se sentindo tô dor, sentindo dor. né? E já teve alguma história de algum marido que foi te agradecer? Sim, Já? sim, eu já Que às passei uma vezes, vergonha. assim, a mulher, às vezes, já te dá o feedback. Olha, tá Aham, melhorando aqui, mas sim. e o marido? Sim, gente, um dia eu estava no Iguatemi, no shopping, na Zara, inclusive. Aham. E aí encontrei com um casal e era uma paciente minha, assim, que Uhum. tinha tratado dor na relação sexual. E, e aí ela virou pro marido e falou assim: Olha, essa aqui que é a Ellen, que restaurou nosso casamento. Aí eu falei: Eu restaurei? Mas assim, eu fiquei tão vermelha, né? É, você Tão imaginou, sem melhorou, graça. salvou o casamento. É, mas assim, é isso. Porque quando você sente dor, você foge da Sim, relação sim. sexual, né? Às vezes se culpa, Isso, a autoestima fica baixa, acha que esse é um isso. problema seu, E que... quando você não tem relação sexual com o seu esposo, né, acaba criando um afastamento ali, Sim. né? Você não tem mais aquela intimidade, aquela troca, né? E quando a gente traz ali, tirando a dor, Uhum. né, trazendo mais segurança para essa mulher, tudo começa a fluir. Melhora. Né, melhora. Melhora, sim. É, E em relação à cirurgia plástica, que eu sei que assim é importante, porque algumas cirurgias que a gente faz na cirurgia plástica, a uhum, gente aumenta a pressão do abdômen, né? Por exemplo, a sim, abdominoplastia, algumas cirurgias de lipoaspiração, que a paciente nem tem tanta diástase, mas já teve aquela gravidez, tem um uhum, pouquinho ali que incomoda. Essa parte também da fisioterapia consegue ajudar, auxiliar essas pacientes? sim. Então, hoje em dia, alguns cirurgiões plásticos já estão indicando as pacientes antes do procedimento. Uhum, Então, elas chegam na clínica, elas trabalham esse abdômen, tirando toda a pressão intraabdominal, né, com exercícios específicos, exercícios respiratórios, fortalecendo a musculatura mais profunda, uhum, dando consciência para essa paciente, aumentando a capacidade respiratória. uhum. E isso vai ajudar na aceleração Da do recuperação, né? pós-operatório. É Exato. essencial. Então facilita muito, né? Ali durante a cirurgia, porque a gente tira a pressão intraabdominal, Sim. e no pós-operatório, porque acelera a cicatrização, né? O resultado, né, fica muito mais bonito, porque tira a pressão intraabdominal. Esse músculo ele fica mais forte, Ele fica mais mais visível. visível. É É, isso. é porque eu gosto sempre de alertar as pacientes que não é assim, cheguei e quero operar. É Verdade, importantíssimo esse preparo verdade. pré-operatório. Até porque, ok, tem pacientes que já se cuidam, que fazem musculação, atividade Uhum. física, mas às vezes não tem essa consciência corporal e a gente sempre alerta, Isso. porque na cirurgia plástica, por exemplo, numa abdominoplastia, dependendo da musculatura, do tônus dessa musculatura, não fica um resultado legal, porque É, se aumenta a pressão intraabdominal, aí às vezes algum exato. outro lugar fica mais Uhum. estufadinho, se ela não faz esse fortalecimento, né, da musculatura, não cria essa consciência, né, do corpo. Principalmente, né, Júlia, quando tem uma diástase, Sim, né? E sim. aí ela tá acostumada a respirar com tudo solto. Solto, E aí exato. vocês vêm implicando, É, né? que é Fechando. fechando. Aí você vai dizer melhor do que eu ali que as queixas. Ai, eu não consigo respirar. Exato, Eu tá estou com falta aprendendo. de Às vezes elas ar. acham que é a cinta cirúrgica ou o Aham, curativo. Eu falo, não é, aham. é lá dentro. E Exato. até às vezes a respiração Exato. é até um preparo importante para evitar complicações do Sim, pós-operatório, sim. porque às vezes não sabe respirar ali, fica Aham.
Entra em fadiga. entra em fadiga, É, fica respirando curtinho ali, não verdade. preenche o pulmão e aí Verdade. surgem Verdade. complicações disso. Por isso é tão E importante não é, esse é assim, acompanhamento. o antes é muito importante e muita gente às vezes não se programa, não faz. Uhum. E o depois eu falo que é obrigatório, precisa. Verdade. O antes Verdade. é essencial. A paciente que deseja, eu sempre oriento, sempre indico fazer esse preparo realmente da Uhum. musculatura e cada vez eu acho que vai criando mais consciência com esses exercícios de LPF, não é? Que a Isso. gente trabalha justamente essa musculatura, essa consciência corporal aqui da musculatura do abdômen. Isso, a gente trabalha dentro do LPF, a gente trabalha posturas, Uhum, né? Então a gente trabalha o fortalecimento do reto abdominal, dos oblíquos, uhum, né? Que é essa musculatura toda do abdômen. A gente trabalha a capacidade respiratória, uhum, né? Respirações mais longas. uhum. E então fortalece esse músculo, melhora a postura, tira a pressão intraabdominal, dá consciência para essa paciente, né? Até porque quando você faz ali uma Uhum. abdominoplastia total, ela fica um tempo andando curvada, Exato, assim, esse preparo muscular é essencial, porque senão você vai sentir dor. dor, Dor, porque você exato, fica com os movimentos um pouco mais limitados. Aí você limitados. começa a sentir dor nas costas. Se você não tem essa musculatura que te ajuda a equilibrar, pelo menos no Verdade, abdômen, aí ele começa a verdade, reclamar. Dor nas costas, a verdade. posição é Aham, desconfortável, é porque a cirurgia dói um pouquinho, tudo. sim, Mas aí, se você não tem esse preparo da é, musculatura, é muito pior. é muito pior. Sente E a muito mais, recuperação ela é né? mais longa, Mais né? longa. Quando você não se prepara, a recuperação ela é mais longa. Da Exato. mesma forma, no pós-parto de uma cesárea, Uhum. né? Porque também corta. E Sim. corta várias camadas ali de músculo. Então, se você não se prepara, se você não faz uma fisioterapia pélvica durante toda a gestação, antigamente as mulheres não faziam, Júlia. Uhum. E aí Eu tinham tô falando assim, antigamente, mas é um antigamente recente, não é, é? Porque eu tô vendo essa é, nova consciência, sim, não sei, dos últimos 10 anos pra cá, porque eu não lembro da minha mãe, por exemplo, ter um preparo. Não não, fazia esse não preparo, nem faziam. sabia. Não era nem falado, né? É. Então, hoje, as mulheres estão começando, né, a fisioterapia pélvica ali com 12 semanas de gestação. Então, a gente tem um tempo para Uhum, trabalhar essa musculatura. uhum, E aí, quando elas optam, né, ou por algum problema ali no final da gestação, a um parto cesáreo, a recuperação é quase igual de um parto normal, uhum, porque o corpo dela foi preparado, uhum, né, para uma cirurgia. uhum, Então, hoje a gente já faz uso do tape, tanto no pós-operatório de cirurgia plástica, quanto no pós-cesárea. E uhum, até de parto normal. A gente faz o uso do tape no abdômen, que dá uma sustentação, que reposiciona, né? Que dá uma sustentação no útero ali, que fica uhum. solto, e ajuda a não inchar muito esse Sim, abdômen. isso é sensacional. Eu, É. pelo menos, acompanho muito na cirurgia Uhum. plástica. Eu acho fundamental o uso do Hoje em taping dia. e assim, as pacientes sentem. E engraçado, você falou do inchaço, né? Mas Uhum. até, eu sinto que até a equimose, que é o roxo depois, Sim, porque na plástica às vezes tem mais roxo. Na cesárea, não. sim, Mas diminui bastante, ajuda muito, muito. verdade. Na físio, a gente tem uma técnica de tape, onde a gente coloca esse taping levando, conduzindo Uhum, todo o trajeto ali dos linfonodos, uhum, né? Conduzindo todo aquele edema para ser drenado. uhum, Então, isso facilita muito no roxo, uhum, né? Vocês podem ver que, por exemplo, cirurgia de nariz uhum. já é usado, Sim, né? sim. Então, a gente conduz ali todo aquele líquido para ser drenado. Isso é E isso ajuda fantástico. tanto na recuperação. É algo assim que é pouco invasivo. É, Verdade. se quiser pode ficar parecido, mas hoje tem de todos os tons de Todas as pele, todas cores. as cores, Uhum, é muito sim, discreto sim. e faz, é um trabalho sensacional, né? Eu gosto E muito. fica geralmente ali uma semana, avalia, se troca de novo, Verdade. não. Isso, E isso. é muito tranquilo para paciente. E eu, assim, pelo menos os feedbacks que eu recebo é assim, ah, eu sinto mais segura. Eu tô Uhum. aqui, eu sinto. E elas sentem mesmo, Sentem. sentem. Dá mais sustentação. Dá. Dá alívio de dor.
elas conseguem ter mais mobilidade quando ela tá ali com aquele tape, né? Antes era se falado muito na cinta. Uhum, Só que a cinta, quando ela aperta muito, de cima para baixo principalmente, ela empurra, ela aumenta mais ainda a pressão uhum, intraabdominal e empurra os órgãos para baixo. uhum. Isso faz com que sobrecarregue o assoalho pélvico, pode até causar ali um prolapso genital, Sim. né? Então hoje, né, a gente já é usado o taping, porque aí ele coloca de baixo para cima, ele dá essa sustentação, ele reposiciona, E né? ajuda os tecidos aí recuperando, aí Mas é reabsorvendo o inchaço, verdade. os roxinhos que vão surgindo, né? Isso. Porque qualquer cirurgia, independente se é uma cesárea, se é uma cirurgia abdominal, porque às vezes tem muita mulher hoje que opera de, por exemplo, endometriose, que é outra queixa frequente das Sim. mulheres, ajuda nesse reorganização pós-cirúrgica, né? Porque Aham. a gente corta tecido linfático, que é isso que drena, né? O nosso Verdade. inchaço, corta vasos sanguíneos, corta terminações nervosas, então isso vai ajudando a recuperar. É muito amplo, né? A área da fisioterapia É, pélvica. A gente fica é, pensando ali que é só, é, só porque eu tô perdendo xixi, é, mas não mas é. não é. Trabalha Ah, tudo, né? Tanto autoestima, relacionamento, vida sexual, verdade. prazer feminino, é amplo. E é tão importante a gente avaliar tudo, ter essa visão, né? Porque às vezes a paciente chega com uma queixa de incontinência urinária e a gente já pensa assim, ah, ela tem fraqueza da musculatura. Mas já aconteceu em consultório de avaliar esse músculo Uhum, e ele ser forte. uhum. Só que ela é tão ansiosa, ela Hum, respira tão curto e a pressão intraabdominal dela é tão alta que não consegue que a ela não musculatura. consegue segurar o xixi, Uhum. né? Então, quando a gente começa a trabalhar a respiração dessa paciente, quando a gente começa a trabalhar tirando toda essa pressão intraabdominal, Não, e você acaba fazendo um já trabalho um melhora pouco emocional, porque você já identificou que ela é uma também, paciente ansiosa, às também. vezes já orienta, ó, vamos procurar aqui Isso, uma psicóloga, alguma verdade. coisa, porque sua musculatura tá boa aqui. Então, às vezes É trabalhar a isso. respiração, que já vai Uhum. melhorar a ansiedade. Sim, sim. E acontece, Por então isso eu a gente achei que tem que era ter esse só. olhar clínico. Igual, É um olhar tem que ser holístico, né? Olhar é, tudo. Porque às às vezes vezes chega uma paciente para você, por exemplo, né, querendo fazer uma cirurgia plástica, e você vê que a cirurgia não vai resolver o não, problema dela, que às chega. vezes todo o problema dela é só emocional, Exato. é só É, insegurança, tem né? muita gente que transfere, né? Às Uhum. vezes é um problema pessoal, emocional, um problema de relacionamento, ou do Isso trabalho, achando que a cirurgia vai plástica vai resolver. resolver. E é por isso, não tem jeito da consulta ser pequena ou curta, porque Uhum. a gente tem que captar essas nuances, Sim, saber como que a pessoa se trabalha, por que que ela decidiu fazer uma cirurgia verdade. plástica justo agora? O Hum. que que foi que deu o clique? Ela sempre quis? Ou tem alguma coisa que é algum gatilho assim? Ai, foi um problema de relacionamento, ou não sei, perdi muito peso, ganhei muito peso e agora eu quero mudar. Mas tem que ter algum motivo, alguma coisa Sim, que levou ela a buscar essa transformação. E a gente tem que ter muito cuidado, assim, de captar, ter essa percepção, né, das verdade. pacientes. Porque senão acaba que você vai causando outro, né, outro problema. E ela É, nunca vai ficar satisfeita, nunca. Às vezes vai ficar né? insatisfeita com a cirurgia plástica porque tá insatisfeita ali com a vida Isso, pessoal. Aí não adianta. isso. Enquanto eu falo que é sempre a cereja do bolo. Você Uhum. tá bem? Então faça isso por você. Não é pra agradar Isso, ninguém, não é o outro, isso, porque eu brinco assim, olha, o mundo vai apontar pra você e vai falar, pra que que você fez isso? Você não precisa, você é bonita. Aí uhum, você vai estar lá no seu pior momento, que é um verdade. pós-operatório, abalada, às vezes com dor, não vai estar Aham, sentindo bem, porque no início você fica inchada, roxa, tá desconfortável, porque tem que usar, às vezes, um sutiã mais apertado, alguma coisa isso. assim. E aí Aquelas talas horrorosas, as né? salas, tem que fazer Gente, a físio, que às vezes tem dia que você não quer fazer, mas, né, tem gente. que fazer. Então, você tem que estar muito bem preparada emocionalmente, porque todo mundo vai tentar te derrubar. É, é Todo mundo vai verdade. falar, ai, pra que que você foi procurar isso? Você tava É tão verdade. bem. Nossa, você é tão magra. É, Você não pra que que você foi fazer? precisa. Não Exato. é?
Mas então Assim, tem que ser por você e é a cereja do bolo. é Então, isso. para você aguentar todo o pós-operatório, tem que ser Tem assim. que ser assim. É. Eu vou É te. porque eu já fiz cirurgia plástica, né? Aham. Então, é um relacionamento de amor e ódio, É. né? O pós-operatório, gente, aquelas talas. Socorro. Eu queria matar, assim, o médico nos primeiros 3 dias, né? Porque você fica com aquela bolsa pendurada, O saindo dreno. líquido. É. É. E aí, quando você tira, você fala, pronto, tô livre, né? Aí Aí começa vem as aquelas talas. que as roupas ficam horrorosas, você tem que É. voltar a trabalhar. Exato. Então, você fala, meu Deus, pra que que eu inventei, É, né? é o arrependimento bate, é verdade. É, Ele bate assim, é. depois da primeira semana você fala, eu não tô conseguindo nem me mexer aqui direito. Aí depois, quando chega com 30 dias, fala, ai, será que eu posso fazer outra? É. Aí você já foi picada pelo bichinho da plástica e aí esquece tudo. É Não tem mais verdade. nenhuma É isso, dificuldade. Não é tem. isso. Eu vou fazer uma pergunta que essa pode ser polêmica, porque surgiu uns dias atrás em redes sociais, que é o seguinte: as mulheres têm dificuldade de usar o banheiro público para fazer xixi. E o Uhum. negócio é, a gente senta ou não senta para fazer xixi? Senta. É, gente, olha só. Quando a gente não senta, né? Muitas mulheres têm um hábito e têm nojo de Uhum, fato, né? Em banheiro público, de shopping, enfim. E não sentam. Isso aumenta tanto a tensão da sua musculatura. E aí, com isso, você não tem um esvaziamento completo de xixi, né? Deixa essa musculatura mais tensa. E acaba que depois, na hora que você começa a andar ali, o músculo vai relaxando e aí você vai tem até e escape. sai um pouquinho de xixi. Então, é muito importante que você ande com lencinho, Uhum, né? Vai fazer xixi, higieniza com esse lencinho, mas senta, deixa a musculatura relaxar. uhum, Senta no vaso, deixa a musculatura relaxar. Porque, olha, tem pacientes que já têm o hábito de não sentar há muito tempo, né? uhum. Inclusive no trabalho. E isso pode causar até constipação, Olha, hemorroida, aham. porque aumenta muito a pressão do assoalho Eu pélvico. fico imaginando que causa até. Mulher já tem uma tendência maior a ter infecção de urina. Sim, E aí você não esvazia a bexiga completamente, querendo ou não, isso é um meio de verdade. cultura para bactéria e é uma Sim, forma até de você evitar, né, sim. novas infecções de urina. Eu acho que se a gente combinar com a mulherada, se todo mundo sentar, o vaso É, não vai ficar tão sujo que a gente não vai querer verdade. sentar. Leva o Verdade. lencinho, Leva o lencinho, higienize. gente. Leva o lencinho. Olha, é muito melhor você levar o lencinho, higienizar o vaso, sentar, do que achar assim, ah, eu não vou sentar porque eu posso pegar uma infecção, E é tá? mais A difícil pegar. chance de você pegar uma infecção urinária é muito maior não sentando. Exato. É, É muito maior. esse aí é um recado que a gente É, precisa dar. Todo mundo senta agora no banheiro. verdade. Ellen, eu queria que você deixasse assim uma mensagem final sobre saúde pélvica. O que que a gente pode deixar assim de recado, de mensagem para quem está nos escutando? Gente, fisioterapia pélvica traz qualidade de vida para a mulher. Né? Essa frase eu costumo dizer sempre. Toda mulher ela tem que fazer fisioterapia pélvica 10 sessões, uma vez por ano, Uhum, porque usar fralda na velhice não é normal. Pode ser comum, uhum, né? Porque antigamente as pessoas não tinham acesso, né? Que existe tratamento. Então esse músculo ele ficava adormecido ali. As mulheres tinham partos, né? 10 partos de via vaginal e não sabiam, né? Como uhum, tratar. Hoje não. uhum, Hoje tem fisioterapia pélvica, né? A gente tem recursos. Na minha clínica, a gente usa a radiofrequência intracavitária, né? Que ajuda muito no processo de fortalecimento desse músculo. A radiofrequência aumenta a produção de colágeno, uhum, melhora a lubrificação, né? Então, eu gosto muito de usar em conjunto com os exercícios íntimos, né? uhum. Fortalece, dá consciência dessa musculatura para a mulher. Isso traz qualidade de vida, melhora, potencializa, né, a sua performance sexual, melhora a sua lubrificação, evita de que você venha ter uma disfunção como escape de xixi. Então é tão importante, né? E a dica que eu sempre dou, né, para as mulheres
que passam ali pela clínica, durmam sem calcinha, Uhum. deixe essa vagina respirar, Respirar. né? Evitem usar Carefree, aqueles absorventes íntimos, né? Muitas mulheres usam com medo de ter escape ou para evitar corrimento. Isso aumenta aumenta É como como se se fosse diz? a flora, Não, né? aumenta assim a probabilidade de ter fungos e bactérias Sim. ali nessa vagina úmida demais. Uhum. Então, quando ela tá mais sequinha, né, evita de crises de candidíase, de infecção urinária de repetição, né, de corrimentos amarelados. Então, é muito mais saudável deixar a pepeca respirar, gente. Pronto. Dormir sem calcinha mesmo, né? Essa é a dica que eu dou. Gente, sensacional. Aprendi muito e eu acho que todo mundo aprendeu muito que saúde pélvica é de todas as idades. Verdade. Então é das novinhas e não tem uma idade, né? Para Não, não procurar a tem. fisioterapeuta pélvica. Eu quero Não aqui tem. começar a me tratar, às vezes não tem uma queixa, mas pode se preparar, né? Sim, começou já a atividade sexual, já agenda, né, uma avaliação com uma fisioterapeuta pélvica. Uhum. Avalie como está a sua musculatura, qual o seu grau de força, se você tem consciência dessa musculatura, né? E aí, a partir daí, as coisas vão fluindo e É você melhor vai até antes, conhecendo. procurar antes do que depois, né? Que já tem algum problema. É, antes de ter qualquer disfunção, Uhum, certo? Eu não indico procurar antes de ter relação sexual, porque a gente não consegue avaliar uhum, o grau também, de né? força da melhor forma, né? A Uhum. gente tem um aparelho que é o biofeedback, que atende crianças, né, ali com disfunções ou adolescentes, mas quando você já começa na, né, na atividade sexual, enfim, e aí sim a gente precisa avaliar de uma forma diferente. É, muito bom. Muito obrigada, Ellen, pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pelas É um prazer. dicas. E eu queria que você deixasse para o pessoal, onde que a gente te encontra, seu Instagram, onde é a clínica, para a gente já começar a programar, agendar essa avaliação preventiva e terapêutica também, né? Certo. A minha clínica é no Noroeste, aqui em Brasília. Ah, o meu Instagram é doutora, DRA, Ellen Físio. Então, HELLEN Físio. Doutora Ellen Físio. Sigam lá no Instagram, eu deixo várias dicas. E qualquer dúvida, pode deixar um direct para mim que eu respondo. Muito obrigada. Obrigada, Júlia.